Olá, galerinha! A aula de hoje é direcionada para a turminha do sexto ano, certo? Por quê? Porque nós vamos falar de radiciação, que são as raízes, mas com números naturais. Só vamos falar de raízes exatas, certo? A gente tem um outro vídeo de radiciação direcionado às turmas maiores, porque eu ensino o método de decomposição, mas essa em específico é para a galerinha do sexto ano, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar falando para vocês que a radiciação é a operação inversa da potenciação que vocês aprenderam agora há pouco, certo? Então eu coloquei um exemplo aqui na lousa, vou ensinar para vocês as nomenclaturas e como é que eu faço a leitura dessa raiz. Então vamos lá. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então vamos aos termos, os nomes dos termos de cada elemento que tem aí. Então olha só, o 25, que é o número de dentro, a gente vai chamar de radicando. O 2, esse pequenininho aqui, a gente vai chamar de índice. E vamos lembrar aqui que quando a minha raiz não tem nenhum índice, também é 2, certo? Subentende-se que a minha raiz também seja quadrada. Então, tanto eu posso colocar índice 2, como não colocar nada, que eu vou entender que a minha raiz é quadrada. Bom, o símbolo da raiz é o nosso radical e aqui o 5 é a nossa raiz. Tá, pessoal, mas como que eu cheguei nessa resposta de que raiz quadrada de 25 é igual a 5? Bom, então vamos lá, ó, eu coloquei aqui. Para calcular, vocês vão fazer a seguinte pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta 25? Então eu tenho que pensar em um mesmo número que multiplicado por ele, ou seja, uma multiplicação com 2 números iguais, que vai resultar 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? No caso é o 5. Por quê, pessoal? Porque 5 vezes 5 resulta 25. E isso acontece sempre que eu tenho uma raiz quadrada. Caso a minha raiz fosse cúbica, como no exemplo que eu coloquei aqui. Raiz cúbica de 27. Como eu faria para resolver? Bom, então eu deveria me perguntar, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta 27? E essas 3 vezes, ela se deve ao índice ser 3. Então, eu devo pensar em um mesmo número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. E esse número é o 3. Por quê? Se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Olha só, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E assim por diante, pessoal. Se a minha raiz fosse quarta, eu deveria pensar em um mesmo número que multiplicado por ele 4 vezes daria o que está no radicando. Se a minha raiz fosse quinta, eu deveria pensar em um mesmo número que multiplicado por ele 5 vezes daria o resultado do radicando. E aí vocês me perguntam, professora, como é que eu faço para descobrir esse resultado? A dica que eu tenho para vocês, pessoal, que alguns exemplos aqui para vocês tentarem, tá? Então, olha só, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Estão vendo que eu multipliquei esse mesmo número 2 vezes, porque a raiz é quadrada? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E olha só essa que eu fiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E como eu havia dito, pessoal, a dica para vocês é que vocês vão tentando. Se a raiz for quadrada, por exemplo, de 144, vocês vão fazendo. 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11. E aí, quando vocês multiplicarem 12 vezes 12, vocês vão ver que vocês vão chegar no 144. Então, por enquanto, vocês vão testando para ver qual que são os resultados das raízes. Nessa aula de hoje, eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre algumas associações que nós podemos fazer, certo? Olha algumas delas aqui.
Área de quadrado eu posso relacionar com a raiz quadrada. Volume do cubo eu posso associar com a raiz cúbica. Então, olha só o exemplo aqui. Qual o lado de um quadrado com 36 centímetros quadrados de área? Bom, então ele está pedindo a medida de um lado, tá? Sabendo que a área do quadrado é 36. A gente sabe que para calcular a área de um quadrado, é só eu calcular lado vezes lado, certo? Mas nesse caso, eu estou pedindo o lado e eu dei para vocês a área. Então, para eu encontrar esse lado, basta eu fazer raiz quadrada de 36. Então, eu devo pensar qual o número que multiplicado por ele duas vezes que vai dar 36. No caso, é o 6, porque 6 vezes 6 dá 36, certo? Portanto, pessoal, o lado desse quadrado é 6 centímetros. Vejam bem se não é verdade o que eu estou falando. Se o lado é 6, então para eu encontrar a área, eu faço lado vezes lado. Portanto, 6 vezes 6, que dá 36, que era a área que eu tinha passado para vocês, certo? E o mesmo vale no volume do cubo, só que aqui a gente vai trabalhar com raiz cúbica. Então, olha só, qual a medida da aresta de um cubo com 64 centímetros cúbicos de volume? Para eu encontrar o volume de um cubo, eu tenho que multiplicar uma aresta pela outra. Lembrando que essas arestas têm a mesma medida porque se trata de um cubo. Bom, eu sei que o volume é 64 centímetros cúbicos. E eu estou pedindo a medida da aresta, que é a medida do lado aqui desse cubo, certo? Para eu encontrar, eu faço raiz cúbica de 64, que é o volume. E aí eu vou pensar, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque o meu índice é 3, vai resultar 64? Esse número, pessoal, é o 4. Mas por que o 4? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, isso significa, pessoal, que a aresta do cubo, ela mede 4 centímetros, certo? Então, não se esqueçam dessas duas importantes relações que nós podemos fazer com a raiz quadrada e com a raiz cúbica. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!